Se alguém lhe perguntasse hoje como se comportou a divisão regional brasileira, você saberia responder? Provavelmente a resposta é não. Isso se repete com a maioria dos brasileiros, pois pensam que isto não passa de algo inútil. Mas, sobre as divisões regionais, tanto seu objetivo como os métodos utilizados para chegar até ela são coisas bem complexas e objetivas, elaboradas da forma mais eficiente que conseguiram. E para aqueles que acham que ela é inútil, pensem como o Brasil está hoje. Mesmo com o governo falho, ainda existem muitas coisas feitas pelo governo que apenas não atingem a demanda necessária de investimentos. E só conseguimos chegar nesse nível de controle mais ou menos, pois cada estado e cada região tem pessoas específicas empenhadas em administrá-lo, controlar o mesmo e suas interações com outros. Agora, imagine se uma só pessoa fosse responsável por tudo isso. É claro, todos sabemos que a presidenta controla todo o país, mas e se não houvessem os ministros, nem os governadores? Se ela tivesse que controlar todas as informações de todo o Brasil e administrá-lo sem ajuda, foi por causa de problemas como este que estudos foram iniciados para identificar a forma mais eficaz de dividir o país. Estudos que foram avançando e se tornando cada vez mais complexos, até chegarmos onde estamos hoje. Agora, nos reunimos para explicar para vocês de forma direta, simples e objetiva sobre o histórico da divisão regional do Brasil. A seguir, temos algumas entrevistas para entendermos como anda o conhecimento das pessoas sobre a divisão regional brasileira atual. Estamos aqui com o seu Alonso e eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre a atual divisão regional do Brasil. Então, seu Alonso, o senhor sabe quantos estados compõem o Brasil? Olha, eu sei que primeiro era 21, agora dividiu acho que 2 ou 3 estados aí, né? Então aumentou mais Palmas, Tocantins. Acho que é 25, parece. Pois é, vamos simplificar um pouco mais a pergunta. O senhor sabe quantos estados tem a região norte? Você sabe quais estados? Não tem ideia não. De 1 a 10, seu Alonso, só acha que qual é o grau de importância desse tipo de informação para as pessoas? É importante, porque ele vai saber, pelo menos responder o que você... Pois é, né? Uma pergunta bem simples, né, sobre o próprio país e as pessoas não conseguem responder. Agora estamos aqui com o Bruno. Vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz para o seu Alonso. Bruno, você conhece quantos estados e quais estados compõem o Brasil? Assim, Bem, que eu já ouvi falar, mais ou menos, acho que é 21, né? Mas que outros foram divididos agora, não sei. Uns 25 estados, eu acredito. Então tá, simplificando a pergunta, você sabe informar quais são os estados e quantos são que compõem a região norte? Região norte? Exatamente eu não sei não. Exatamente não. É uma deficiência muito grande que a gente tem desse tipo de informação, né? Você, de 1 a 10, assim, colocação, qual você acha que é o nível de importância desse tipo de informação? Da pessoa, pra pessoa poder reconhecer a importância desse tipo de informação. De 1 a 10, qual que você acha que é? Qual nota você daria? Eu acredito que, tirando a nota de 1 a 10, acho que 10, por causa que no mínimo que você deve conhecer é o seu país. Então eu acho que é uma vergonha, principalmente se você sair de um estado e se alguém perguntar sobre a sua região e você não conhece a sua região. Então é meio que vergonhoso, né? Você não conhece o lugar onde você vive, a cultura onde você está. Então eu acho que são coisas básicas, né? Que você tem que se informar, né? Realmente, né? Você acha que hoje nas escolas, você acha que há um tipo de deficiência nesse tipo de informação que a gente deve pra gente receber? Eu acredito que sim, porque muitas vezes na mídia aparecem muitas informações significantes e eu acho que falar da região, da cultura e dos estados que compõem aquela região, eu acho que é importante, isso é importância, né? Até porque muitas das vezes caem em concursos, né? E muitas pessoas realmente não sabem, né? Não conhecem o lugar onde está, até porque a mídia mesmo não incentiva e não mostra, né? Mostra só as regiões mais principais do Brasil, sul, sudeste, que são as mais evidências, né? E a região norte, centro-oeste e nordeste ficam realmente esquecidas, né, da sociedade. Eu agradeço a participação.
Estamos aqui com o senhor José para entrevistá-lo sobre o déficit da educação sobre a divisão regional brasileira. Senhor José, se eu lhe perguntasse agora quantos são e quais são todos os estados regionais brasileiros, você saberia? Sim. Temos 26 estados, um estado federativo e um território. E qual o nível de foco que a sua escola teve durante o seu aprendizado sobre a divisão regional brasileira? Ela explicou bastante, ela só falava o raso? Só pelas regiões, né? Quais são as regiões, estados e capitais. No tempo ainda tinha territórios, né? Hoje não tem mais. Viraram estados, né? Como o estado de Rondônia era território de Rondônia, território do Acre, né? Roraima também era território, né? E hoje só ficou território só o Fernando de Noronha, mas um território pertencente ao estado de Pernambuco. Se eu tivesse que dar uma nota sobre o seu aprendizado de divisão regional brasileira e de como está o aprendizado hoje em dia, como as escolas estão fazendo, qual nota você daria? Hoje eu acho que ele não foca muito em geografia, história, conhecimentos gerais, educação moral e cívica, né? Hoje o foco ele é menor, muito menor. A educação hoje ela caiu bastante. A qualidade do ensino hoje está direcionado mais, eu acho, na área não só tecnológica, mas na área futurista. Trabalhar a pessoa para uma grande empresa, ser um executivo e não mais conhecer aqui, como conhecer o Brasil, eu acho que não ficou tão importante. A nível das escolas hoje, primárias e até o ensino médio, né? Principalmente a base. A base hoje não educa muito sobre isso. A escola pública brasileira já está regredindo. A nossa seria essa. Obrigado pela sua participação, agradecemos por Eu que agradeço se tiver conseguido ajudar alguma coisa. Histórico das divisões regionais do Brasil. A primeira proposta de divisão regional do Brasil surgiu em 1913, para ser utilizado em ensino de geografia. Os critérios utilizados para esse processo foram apenas critérios físicos, climáticos, vegetativos e de relevo. A divisão do país foi em 5 regiões: setentrional, norte-oriental, oriental e meridional. A divisão anterior logo foi deposta, pois com propostas de 1940 surgiria uma nova divisão regional. Os estudos tiveram início em 1941, sob a direção do professor Fábio Macedo Soares Guimarães. Então, em 1942, resultados apareceram e foram logo aprovados. Portanto, a primeira divisão regional oficial, elaborada sobre aspectos físicos como clima, relevo e vegetação, surgiu, se diferenciando da anterior, pois além de ser oficial, era feita com base em estudos e pesquisas. Porém, em 1945, 3 anos depois de entrar em vigor, a divisão regional anterior foi derrubada, pois surgiu uma divisão mais complexa, levando em conta, além dos critérios anteriores, novos critérios como agrupamento econômico de municípios. Já em 1950, modificações foram sendo feitas na divisão anterior, que se agruparam ao longo do tempo. Dentre essas modificações temos algumas de maior destaque, como a entrada do Maranhão e do Piauí no Nordeste, e a criação do Distrito Federal. Essas modificações geraram uma nova regionalização, simbolizada pelo ano de 1950. Em 1970, o Brasil ganhou o desenho regional atual. Nasceu o Sudeste com São Paulo e Rio de Janeiro, sendo agrupadas a Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste recebeu Bahia e Sergipe. Todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertencia ao Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem ao estado do Mato Grosso do Sul. Com a mudança da Constituição em 1988, ficou definida a divisão regional brasileira, que pertence até os dias atuais. O estado de Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás, e incorporada à região norte, Roraima, Amapá e Rondônia tornam-se estados autônomos. Fernando de Noronha deixou de ser um estado federal e foi incorporado a Pernambuco.